Bom é render graças ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porquanto ela tem me feito muito bem. Amém? E eu convido a amada igreja, e amada de verdade, não é apenas uma palavra protocolar, realmente é alvo do meu amor, que abram suas Bíblias no Salmo 73, esse salmo que falou muito ao meu coração. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu é O Problema da Prosperidade dos Maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o Senhor se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis. Todos o último versículo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio ao proclamar todos os seus feitos. Amém. Senhor glorioso Deus, invoco a tua presença, clamo para que o teu Santo Espírito use-me para que ilumine o meu entendimento e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja tão somente por louvor da tua glória e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estive no início do ano conversando com a diretoria dos jovens, eu sou conselheiro dos jovens, e logo veio a discussão de qual seria o tema central anual pelo qual os jovens pudessem refletir. E uma das propostas foi cosmovisão. De tal forma que cosmovisão é a lente pela qual nós enxergamos a realidade tal como ela é. O que faz compreender essa metáfora é que as lentes são uma lista de pressupostos do que nós temos internamente
como verdade ou mentira, aceitável ou não aceitável. Quais são esses pressupostos que vêm ao nosso coração quando nós olhamos para uma determinada realidade? Então, esses pressupostos nós compreendemos como as lentes pelas quais nós compreendemos a realidade. De tal forma que um cristão, quando ele se depara com a percepção da realidade, nós vestimos o quê? Nós colocamos os óculos das Escrituras. De tal forma que a cosmovisão do crente, daquele que foi atingido pela graça irresistível e salvadora de Cristo, ela está pautada nesse Deus revelado nas Escrituras. Mas nós compreendemos que, muito embora sejamos alcançados pela graça salvadora de Cristo, muito embora nós temos essa percepção das Escrituras, quando nos afastamos de Deus, o nosso coração embrutece, nós colocamos então os óculos dos ímpios e, de repente, começamos a enxergar a realidade de forma esquisita. E a nossa cosmovisão se torna tão distante das Escrituras, e aí nós veremos consequências gravíssimas, e aí nós nos deparamos com esse Salmo de Asaf. Engraçado que o reverendo citou o Salmo 83, que é um dos salmos desse salmista Asaf, que foi um levita contemporâneo aos reinados de Davi e Salomão. Isso significa nos séculos 9 ou 10, entre o 9 e 10 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos atrás, descrevendo realidades, crises existenciais, descrevendo situações que muitas vezes são contempladas por mim e por você. Por isso Deus preservou na sua palavra, para que chegássemos hoje e podemos então compreender os princípios eternos para o aprendizado de uma vida cristã digna, que resplandeça a imagem de Cristo em nós. E o salmista então, Asaf, você pode compreender, esse Asaf, ele era filho de Baraquias, que por sua vez filho de Levi, que está aí em 1 Crônicas 6, 39, 43, quem quiser saber um pouco mais sobre esse levita. Esse salmista então começa a narrar uma história de alguém que tem compreensão das obras de Deus. Nós vemos aqui no texto, ele começa reconhecendo: com efeito Deus é bom para com Israel. Em última análise ele está dizendo: com efeito Deus é bom para com o seu povo, para com quem ele tem aliança, para com quem ele firmou um pacto. E ele realmente é bom. Mais ou menos como aquele cristão que vem à igreja, reconhece a bondade de Deus, quando sai para fora, ele parece que tira o óculos das Escrituras, e aí vem alguém que compreende a realidade com alguém com óculos turvos, que não é capaz de enxergar a realidade tal como ela é, porque está com um coração, em última análise, ferido. E aí ele começa então a compreender a realidade tal como ela é e começa a descrever esse salmo. Ele compreende que Deus é bom para com o seu povo, mas vem aí uma contrapartida: quanto a mim, porém, entretanto, todavia, nós vemos aí uma contrapartida textual aqui nesse conectivo. E aí nós vemos que ele começa então a desabafar: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Aqui é uma imagem de alguém que está andando numa derribeira prestes a cair. E essa metáfora poética aqui está se referindo à realidade de alguém que quase se desviou. Se desviou do quê? Dos caminhos do Senhor. Porque de repente ele começa a enxergar o mundo com os óculos desse mundo, e aí ele começa então a ter uma percepção de alguém que está afastado de Deus, que por algum motivo, nós veremos aqui no texto, está com o coração amargurado, mas de repente, quando ele enxerga a realidade, ele pensa assim: olha, eu sou gente boa, sabe? Eu sou trabalhador, bom marido, eu trato bem a minha esposa, educo os meus filhos na palavra do Senhor, eu vou para a igreja, sou um trabalhador até competente, leal ao meu chefe, eu tenho um senso ético e moral correto. Mas quando eu olho para a minha vida, para o meu caminhar, eu vejo que eu já cheguei a uma determinada idade e não consegui nada.
eu estou sempre com dificuldades financeiras, eu estou sempre com dificuldades de saúde, a realidade na qual me encontro nem sempre é muito boa. Ao passo que quando eu olho para o meu vizinho e a grama do vizinho está sempre mais verde, eu vejo um ímpio, depravado, escravo de Satanás, longe das verdades eternas da palavra de Deus, e de repente esse homem está no bem bom, nem resfriado pega, fuma, bebe, usa toda sorte de drogas, está com a saúde melhor que a do reverendo, que é fitness, low carb, todo isso aqui. Pessoa está bem, desculpe o vocabulário coloquial, está bem na fita. Quando olha então para o extrato bancário, está em acúmulos de zero lá, tem muito dinheiro, saúde para dar e vender. Por isso ele fala, olha, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio aqui está mostrando a sua sanidade, a sua saúde, o quanto ele está bem. E aí de repente ele fala, rapaz, quando eu olho para o ímpio, que só vive na depravação, na devassidão, ele como um porco que se deleita na lama, é um pecador deleitando-se no pecado, e quando eu olho para ele, é só coisa boa que acontece com ele. É perigoso ele espirrar e sair outro exame de saúde falando que ele melhorou depois do espirro. E toda vez que eu vou no médico é uma complicação diferente. Todo exame acusa alguma coisa. Toda vez que eu tiro o extrato é só dívida, dinheiro e preocupação. E aí ele depara então com essa realidade, olhando para a sua própria realidade, olhando para o do ímpio, ele fala, olha, esse pecador descarado, safado, sem vergonha, está melhor do que eu. E aí ele começa então, ele assume que sente inveja dos arrogantes, inveja ao ver a prosperidade dos perversos. Começa a ver então a sua zona de conforto, não tem preocupação, é saúde o tempo todo, não partilha das canseiras dos mortais, não são afligidos, verso 5, como os outros homens, e a soberba que o cinge como um colar, e a violência envolve como um manto, e aí ele começa a usar expressões poéticas para mostrar como é que esse homem se deleita-se na sua própria perversidade e na sua própria devassidão e depravação. E aí ele usa uma figura aí, ó, os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Ele está falando aí, em última análise, que a essência, o mais íntimo da interioridade daquele pecador perverso está brotando fantasias. E essas fantasias aqui é um termo lúdico que aponta para alguém que realmente sente uma utopia de prazer e deleite no pecado. E ele o defende isso com todos os afincos, como se aquilo fosse o melhor para a vida. É diferente do que nós vemos hoje, no nosso cenário político e social. Acabamos de sair das festas mais... O nome já fala carnaval, prazer na carne. E aí ele fala, motejam e falam maliciosamente da opressão e falam com altivez. Alguém que não somente peca, mas faz militância a favor do pecado. Não somente peca, mas quer transformar o pecado em algo bom, e quer ter seguidor, e quer levar como bandeira. E aí ele pensa assim, não, mas esse daí está com bandeiras completamente desconexas com a realidade, com a palavra de Deus, não é possível que ele vai ter aprovação. E aí ele começa então a criar uma expectativa de que esse homem perverso, por mais que ele seja bem-sucedido, olha, quando os cristãos, aquele homem bem, que tem um bom senso, né? Que ele tem um senso positivo da realidade, ele ao ver esses homens perversos, ele vai reprovar, ele não vai dar ouvidos, ele vai apontar o erro, e de repente ele depara com uma realidade completamente diferente. Aquele homem que fala contra as coisas dos céus, contra as coisas de Deus,
age militantemente defendendo pautas demoníacas de Satanás contra a igreja, falar, esse homem vai ser reprovado pela sociedade. E de repente o texto fala, o seu povo se volta para eles, não é contra eles, é para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Esse largo sorvo é alguém que pega um copo d'água e bebe em grande quantidade, ou alguém sedento que encontra um rio caudulento e ali bebe abundantemente. É mais ou menos aquela pessoa que vive falando mal de determinado político. Olha, político tal não é de Deus não, político de tal ele tem pautas anticristãs, político tal tem valores que vão contra o bom senso da realidade. E de repente, quando chega as eleições, está ele lá defendendo esse político. Só falta abraçar, tirar foto e falar... Ou seja, de repente, não vai ser reprovado? Não, nós apontamos para eles. E aí, quando ele olha para o perverso, ele pensa assim, não, vai ser reprovado. Não, vem o contrário. Começa assim, então, até a aprovação desse perverso chafurdado no pecado. E o salmista, então, ele continua. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E aí ele está falando como se fosse o perverso indagando Deus. Tipo assim, quem é você para ditar valores sociais com a sua Bíblia retrógrada, ultrapassada, de 2000 anos atrás? Como sabe Deus? Há conhecimento nesse seu Deus que você segue? E aí o salmista, então, ele começa a duvidar da sua fé e ele realmente começa a ter uma crise de fé. E aí ele começa a falar, olha, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha, esse perverso aí, além de estar no bem bom, ainda tem a aprovação da sociedade. E aí o salmista se depara, e ele com esse óculos turvo, longe das escrituras, ele coloca então numa posição vitimista. Ele coloca-se numa posição de alguém que está vivendo numa posição de inferioridade, de uma posição de indignidade. De alguém, vocês já ouviram a expressão Lady Murphy? Dizem que Murphy era alguém que se debruçou sobre as ciências estatísticas e aí ele chega à conclusão, se existir a possibilidade de dar algo errado, dará errado. Se você estiver apertado para ir no banheiro, tiver um molho de chaves, vai ser a última chave que você vai tentar que vai abrir o banheiro. E é mais ou menos essa visão aqui do salmista, de alguém que é castigado a cada manhã, de contínuo, ou seja, algo que persevera, persiste. Eu acordo de manhã, vou tomar o café, eu vou escovar o dente, mordo a língua, eu vou tomar o café, queimo a boca, eu saio atrasado, perco o ônibus fura o pneu, eu chego atrasado, levo bronca do meu chefe, quase perco o emprego, eu já estou prejudicado, chego em casa, a esposa briga comigo, sou castigado todo dia. Enquanto o perverso está numa vida boa, de riqueza e aprovação, eu só estou numa lástima. Tudo de mal acontece para comigo. Será que vale a pena mesmo? Eu acho que de inutilmente eu sou crente. Acho que eu virei crente, eu sou meio bobo. Esse negócio de crente não está com nada não, é só sofrimento e provação. E ele fala, olha, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí de repente nós vemos aqui começar a mudar a percepção do salmista. Ele começa a pensar, olha, só de eu refletir nisso que eu acabei de falar, é uma carga pesada demais para mim. Isso chega a mexer com as minhas emoções, chega a mexer com a minha sanidade mental, e de repente, se eu começar a refletir muito sobre isso, eu estou me afastando de Deus. Eu começo a questionar a minha fé, eu começo a questionar os meus pressupostos, eu começo a questionar o meu senso de realidade, do que é certo e errado, eu começo a me afastar dos caminhos do Senhor. E isso é tão pesado para mim. Em só
versículo 16. Só refletir para compreender essa realidade que acabei de descrever, a vida árdua do justo, a vida de vitória do ímpio, isso para mim soa injustiça, indignação, é pesado demais para mim. Só que aí nós vemos as estratégias de Satanás para resvalar os seus passos, te tirar do caminho. Mas aí nós vemos a importância de alguém que tem contato com os ensinos das Sagradas Escrituras, da comunhão dos santos no santuário, da sua capacidade de transformar o mais miserável coração, de tirar esse óculos turvo, quebrar, dar um óculos que faça compreender a realidade tal como ela é, e aí de repente a cena muda, o panorama muda. E olha só, eu estava refletindo sobre isso, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em última análise, entrei no santuário de Deus aqui, obviamente está se referindo de alguém que entra no templo, mas aqui está se referindo a algumas coisas que englobam esse conceito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quais que são os sinais da verdadeira igreja? Exposição fiel às Sagradas Escrituras. Disciplina eclesiástica, a correta ministração dos sacramentos. E o que nós vemos aqui? Alguém que se depara com a verdade salvadora de Cristo Jesus. Por esse Deus que se revela e se revela por meio da sua palavra. E quando esse Deus se revela, Ele é tão bom em fazer isso. Essa revelação nos transforma. Quebra esses óculos miseráveis que enxerga a realidade como Satanás quer que a enxergamos. E Ele muda então o nosso coração. Quer saber de uma coisa? Deus, ouvindo tais coisas do salmista, podia fumilá-lo de uma vez. Poderia destruir. Você acha que eu sou tão mal para com o justo e eu estou sendo bonzinho para com o injusto? Morre de uma vez. Mas Deus é tremendamente bom. Por isso nós cantamos aqui no corinho, né? Mas tão bom. O superlativo é bom, mas é bom demais. Quando Ele olha para a minha indignidade, Ele não busca ferir-me ou dar o que eu realmente mereço, mas Ele muda o meu coração. Louvado seja Deus! A salvação se faz presente. E aí Ele fala, tu certamente... Ele se depara com a palavra de Deus, a palavra de Deus desvenda os seus olhos. Ele pensa assim, olha, eu achava que esse negócio de ser ímpio e sentir prazer no pecado só dava bons resultados. Eu pensava que o ímpio estava muito bem, com dinheiro cheio, né, cheio de dinheiro na poupança, com a saúde boa, mas quando eu olho para as Escrituras e coloco os óculos que Deus, os óculos da Escritura, enxergo a realidade tal como ela é, essa verdade não é tão verdadeira. Eu não sei se você já teve o privilégio, eu não tive esse privilégio de viajar para a Europa, né? Lá para a Ásia, e aí nós vemos então as histórias dos grandes impérios, as pirâmides do Egito, as ruínas do Império Romano, não passam de ruínas. Passou. As palavras do Senhor permaneceu. E olha que Ele falou, olha, até que eu me deparei com a palavra de Deus, Ele desvendou os meus olhos, e pensando bem, tu certamente pões o quê? Esse perverso em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Mais ou menos aqueles, quando saiu aí o seriado do Pablo Escobar, tinha gente com inveja dos traficantes, já foram. Cartel de Medellín ficou para a história, nem existe mais. Aquelas mansões viraram ruínas. Esses homens estão debaixo da justiça de Deus. Se deleitaram num prazer passageiro, mas a justiça de Deus é eterna. E é isso que ele começou a atinar. Atinar aqui é cair a ficha, é a compreensão da realidade tal como ela realmente é. E ele fala, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Mostrando um Deus que de repente olha para o ímpio e fala, agora chegou a hora de manifestar a minha justiça. E aí Ele manifesta a sua justiça, os impérios caem.
Os pecadores se deparam com esse Deus eternamente santo, que não compadece do pecado, mas manifesta a tua ira. É isso que a palavra de Deus fala. E aí nós vemos alguém que se deparou com esse evangelho revelado, esse Cristo que morreu na cruz, que transforma o miserável coração. Nos deparamos com sua morte substitutiva e morremos para o pecado, restauramos os nossos passos. E aí nós vemos aí, olha, como um sonho quando se acorda, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles, quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram. Uma expressão poética de sede das emoções, de alguém que teve aí uma overdose de emoções. Nós aqui no mundo ocidental pensamos em um coração batendo rapidamente, né? O judeu vai dizer que nada. Quando eu tenho aí uma forte compulsão emotiva, as entranhas, os intestinos, bate um vurugudum aqui, eu tenho que correr para o banheiro. E aí ele fala, olha, as entranhas, e aí ele começa a se comover, compreender, ou seja, aquele auge das emoções de alguém que estava magoado, amargurado, abatido, crise existencial, crise na fé. De repente o Espírito Santo se revela e ele começa então a olhar para o seu próprio umbigo e começar a se enxergar. E ele fala, olha, eu estava embrutecido e ignorante. Embrutecido e ignorante é aquela pessoa que perdeu a capacidade de compreender com a razão porque se entregou às emoções. E o pior sentido da palavra de emoções, de alguém nervoso, bravo, que de repente chutou o balde, alguns usam outra expressão, né? Chutou o pau da barraca, ficou nervoso, apelou, perdeu, e aí de repente ele se depara e fala, quer saber de uma coisa? Eu estou amargo, embrutecido e ignorante. O Espírito Santo nos revela quem realmente somos. E é muito interessante que quando nós não somos confrontados com o Espírito Santo, não somos confrontados pela Salvadora de Cristo, nós não sabemos enxergar quem realmente somos. Quando de repente alguém começa a falar quem realmente somos, olha, você está resmungando o tempo todo, olha, não é bem assim, você está se colocando como vítima, mas olha só, a pessoa fala assim, quem é você para falar da minha vida? Você quer me conhecer mais do que realmente eu sou? Sai daqui! A pessoa dificilmente ela aceita críticas. Ela não tem sabedoria e nem quer aceitar críticas. Ou em última análise, aí ela se coloca como vítima. Olha, fulano, não é bem assim, você está errado. Eu sou errado mesmo, né? Eu só não sou mais porque eu sou um só. Se eu tivesse dois, seria pior ainda. Aí a pessoa ainda não compreende a mudança de cosmovisão. Ela não entende que ela tem que mudar os óculos, pautado nas Escrituras, mas o salmista aqui tem uma compreensão diferente disso. Ele compreende que ele foi embrutecido pelo pecado por alguém que se afastou de Deus mesmo. Ele compreende que, embora ele tenha contato com a palavra de Deus, ele era um levita, ele realmente estava quase se desvalar os seus pés. Mas então ele se enxerga como alguém amargo, bruto, ignorante, falou o que não devia, enxergou uma realidade que não era bem a realidade, era apenas a imaginação de alguém que teve o seu ego ferido, magoado pelos problemas da vida, alguém que foi assolado pela ingratidão, alguém que foi, de repente a pessoa recebe a mágoa, aí o óculos fica um pouquinho embaçado, se afasta da igreja, embaça mais um pouquinho, para de ler a Bíblia, embaça mais um pouquinho, para de ter comunhão com os irmãos. Quando menos espera, a perspectiva dele da realidade já está completamente turva e diferente da cosmovisão bíblica, da perspectiva de Deus. E aí ele fala, olha, todavia eu era embrutecido como um animal irracional à tua presença, mas todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Meu irmão, se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, das atividades de Deus no seu santuário, de uma vida de devoção a Deus, nesse Deus que se revela pela palavra de Deus, tem se afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão,
esse é um momento de reconciliação em nome de Jesus. Porque esse Deus, Ele nos tira do lamaçal dos pecados, Ele nos pega pela mão, firma os nossos pés numa rocha, molda o nosso coração, muda a nossa forma de enxergar a vida e nos faz brotar o coração de alguém que vive para a glória de Deus. E aí há contentamento, e aí há alegria, e aí há regozijo, e aí nós aprendemos a responder na prática a primeira pergunta do breve catecismo: qual a finalidade principal do homem? Regozijar, viver para a glória de Deus, glorificá-lo e regozijá-lo para sempre, desfrutar da sua glória. E é exatamente isso que acontece com o salmista. Tu me guias com o teu conselho, e aqui está falando do conselho desse Deus que se revela pela tua palavra, e depois me recebes na glória. Aqui está tanto do ponto de vista de local, ou seja, esse mundo é passageiro mesmo, meu coração vai parar de bater um dia, mas eu estarei com Cristo, desfrutando da tua presença, me deleitando dos teus caminhos, na glória. Mas aqui, esse na glória não está somente se referindo ao porvir, mas também se referindo a alguém que é recebido com honra. Aquele resmungão que estava tratando Deus quase como um déspota injusto, de repente ele fala: quer saber de uma coisa? Como eu estava embrutecido, ignorante, não é absolutamente nada disso, mas as palavras de Deus penetrou meu coração, descamaram-se os meus olhos, eu posso enxergar. E aí de repente ele percebe que não existe outra razão para existir, se não for para desfrutar da presença de Deus. Por isso ele chega à conclusão: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Aí de repente aquela pessoa que estava lá no Instagram se preocupado com os prazeres materialistas dessa vida passageira, preocupado com as figuras de sucesso, status, bem-estar, bem-sucedido desse mundo passageiro, de repente ele para de se deslumbrar com essas coisas bobas, com essas coisas que se esvaem como o vento. E aí, de repente, ele passa a pensar na eternidade e no deleite que é desfrutar da presença de Deus. E aí ele fala: olha, essa vida é passageira mesmo, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, todos em uma só voz, aí o final do 26. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Estávamos afastados de Deus, por sua morte sobre a cruz, fomos reconciliados com Deus, temos pleno acesso a Deus. Louvado seja Deus! Restaura o nosso coração, muda a nossa alma, nos restaura, nos tira do lamaçal do pecado. E aí de repente ele, com novos óculos, então ele começa a entender: olha, os que se afastam de ti, eu quase me desviei, não faça isso, porque eu achava que o caminho do ímpio era bom, mas não é nada disso não, isso é Satanás enchendo minha cabeça de bobagem, porque os que se afastam de Deus, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus. E aí o Senhor, o reverendo faz questão de enfatizar isso sempre, Senhor com caixa alta aí, o nome do Deus da aliança, Iavé, YHVH, o nome desse Deus aliançado que tem um compromisso pactual com o seu povo. E aí ele fala: o Senhor Deus ponho o meu refúgio, o Senhor Deus é a minha rocha, o Senhor Deus é a minha segurança, o Senhor Deus é a fonte da minha alegria, o Senhor Deus é quem me dá contentamento, o Senhor Deus é tudo que eu posso esperar. Isso me invadiu de uma tal maneira que eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que proclamar. Proclamar é clamar para fora, é um clamor para o outro, é o querigma, é a mensagem a ser proferida. E aí ele pensa: olha,
Eu estou tão feliz com essa realidade que eu me deparei, desse Deus da providência, da eterna provisão, dessas bênçãos que me seguem e me perseguem. Por mais que eu tente fugir de Deus, Ele me alcança com o teu amor, as tuas bênçãos me alcançam, a sua misericórdia transforma o meu coração, eu enxergo quem realmente sou, Ele transforma os meus passos, firma os meus pés sobre uma rocha. Eu não posso ficar com esse amor tão divino, eterno e santo só para mim. Eu tenho que proclamar o quê? Todos os seus feitos. E dos principais, a sua morte salvífica, substitutiva, que vem para transformar o mais miserável pecador. Louvado seja Deus. E concluindo e aplicando o texto, meu irmão, se você está preocupado com o gramado do vizinho, talvez os problemas da vida te levem a querer, te seduzem a você questionar. Olha, eu estou com tal idade, eu não consegui meus objetivos. De repente eu olho para a minha poupança, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, eu não fiz as viagens que eu gostaria de viajar, eu não desfrutei dos bens dessa vida que eu gostaria de desfrutar. Meu irmão, desfrute da presença de Deus. Há contentamento em Cristo Jesus. Não se preocupe com o andar dos ímpios. A justiça de Deus se revelará a Ele, mas nós seremos recebidos com honra. Louvado seja Deus. Que você saia daqui com o coração convicto no Senhor, que seus pés sejam firmados numa rocha, você não seja seduzido a largar os caminhos do Senhor. Se você se sente afastado, reconcilie-se com Deus em nome de Jesus, peça perdão e Deus restaurará a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.